Nos recomendo a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, minha amiga aqui de Presidente Epitácio Região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa sede, em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em frente à Caixa Econômica Federal. Essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. Por isso que é importante que você, professor, aluno, seja assíduo frequentemente de nossa EBD. Nós tivemos a lição passada, queridos, que foi uma lição muito importante, a lição de número 8, a qual nós trabalhamos sobre as emoções e os sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Tratemos sobre as emoções, porque as emoções são diferentes dos sentimentos. Nós estudamos sobre os atributos que faz parte da alma, porque quando nós trabalhamos e entendermos o que é a alma, nós vamos perceber que a nossa alma, ela faz parte do intelecto, da vontade e da razão. Então, as nossas emoções são atributos da alma. Nós destacamos essas diferenças entre a emoção e o sentimento. Nós entendemos que as emoções, por mais que nós temos autonomia sobre eles, as emoções são passageiras, são algo que vem rápido e passa. Sabe, aqueles momento ali, algo de momentâneo ali, que você sente aquela emoção. E os sentimentos são mais duradouros, né? São mais duradouros. Então, nós trabalhamos sobre as emoções e o sentimento. Nós devemos controlar, nós devemos policiar as nossas emoções. Quando o Senhor disse na sua palavra, ali em Marcos, capítulo 12, versículo 30, nos fala ali que quando devemos amar ao Senhor, fala ali de todo o coração, de toda a força e de todo o nosso sentimento. Então, é importante nós entendermos, queridos, o nosso mundo antigo, bíblico, e o nosso mundo da mentalidade grega. É importante nós entendermos sobre o coração e também sobre mente. Nós entendemos que no Antigo Testamento, queridos, os antigos na Bíblia, né, nós entendemos que eles entendiam que o coração era o órgão do conhecimento. E no mundo moderno, nós entendemos que o coração é o órgão do sentimento e a mente, o cérebro, é o órgão do conhecimento. Ou seja, na mentalidade do Antigo Testamento, o coração é a sede do sentimento, de todo o seu ser, o conhecimento. Já no Novo Testamento, a nossa mentalidade grega, porque a nossa mentalidade grega, né, que veio de Platão, os grandes filósofos, eles trabalham muito a razão, o raciocínio, a lógica. Então, entende-se que a mentalidade grega, entende-se que o conhecimento está na mente. E que o coração é apenas um órgão, né, que bombeia o sangue ali. Nós podemos usá-la figuradamente como um símbolo do sentimento. Perceba-se então, queridos, quando a Bíblia diz para amar ao Senhor de todo o coração, essa palavra decorar, tanto é quando fala de todo o coração, essa palavra decorar, né, alguns entendem que hoje nós decorar, as pessoas entendem que é saber de cor a Bíblia inteira. Não é bem isso. E não é só isso também. É importante isso. Mas decorar, não tem a ideia de você decorar toda a Bíblia inteira e todos os versículos bíblicos. Essa palavra decorar significa saber de cor ou também de coração. Decorar é você conhecer de todo o seu coração. É importante nós entendermos isso. Tanto é que o salmista Davi, no Salmo 119, o 11, né, ou seja, o salmista ali, não Davi, que o Salmo 119 não foi de Davi,
Ele disse: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Perceba que eles entendiam que o coração é a sede de tudo. De todo o coração significa de todo o teu ser. Tanto é que no hebraico a palavra nepresh, né, significa o quê? Tem esse sentido aí de coração, né? Nepresh, que vem da palavra cardia, também traduz como cardia, que é o coração, que eles entendem que é a totalidade, ou seja, todo o ser. Então é importante nós controlarmos isso, nós entendermos isso, queridos, que as emoções elas devem ser controladas e os sentimentos também. Os nossos sentimentos devem ser entregues a Cristo Jesus. E aí entendemos o nosso tópico 1. Nós temos ali nessa lição o homem não ser afetivo, né? Nós temos sentimento. O homem não é como a máquina. Uma máquina tem sentimento. Você pode ali pegar um pau, bater nela, não vai acontecer nada. O máximo que pode acontecer é só que ela não tem sentimento. Agora o ser humano, ele não é uma máquina, ele tem sentimento. Então devemos controlar nossas emoções. Quando nós trabalhamos sobre a ira, né? O experiência e controle, em tópico 2, nós temos que controlar isso aí. E o tópico 3 finalizamos sobre o sentimento guardado por Deus. Nós devemos ter essa paz do Senhor, essa paz que vem de Cristo em nossas vidas, e entregar as nossas ações, nossos sentimentos em Cristo Jesus. E falamos sobre o índice no nosso país, vamos dizer aí, o índice de doenças mentais, queridos, doenças psicossomáticas, doenças da alma, né? O Brasil, ele é o país que mais consome medicamentos para doenças, para a alma, doenças mentais. Tanto é que o Brasil só perde para os Estados Unidos em questão de depressão. Então isso é muito preocupante e precisa ser tratado. A nossa alma precisa ser guardada, protegida por Deus. Precisamos buscar esse refrigério. Precisamos buscar essa paz que vem de Cristo Jesus. Nós trabalhamos um livro do saudoso pastor Cláudio Honor de Andrade, quando ele fala sobre a paz, e ali ele trabalha algo que nos traz para nós entendermos sobre a paz. Irene, isso na metodologia grega, Irene é filha de Zeus e de Temis, e irmãs que chamada Eunômia e Dice. Essa Irene é responsável por o controle do andamento, né, de como tudo vai bem, né? E se essa Irene falhar, porque a palavra Irene é onde eu estudo a irenologia, que é o estudo sobre a paz. Então, na mitologia grega, Irene é responsável pelo bom andamento, pela paz, pelo governo. Quando essa falha, Zeus perde a harmonia, o ritmo, você perde o sentido, perde a música. Então, o que isso significa? Significa que aquele que tem a paz, aquele que tem a paz de Deus, ele pode governar. A paz de Deus, a pessoa que tem paz, ele governa. Tudo fica apaziguado. O que é paz? A paz no hebraico é shalom. Shalom significa integração. É a plenitude, algo completo. E a paz, queridos, não é ausência de guerra. A paz é ouro. Tanto que os judeus, quando eles vão cumprimentar as pessoas como shalom, os muçulmanos também dá essas saudações, eles falam, como vai a tua paz? Então a ideia não é dar paz, mas eles perguntam como que está a sua paz. Ou seja, como que está a sua paz com o Senhor. Então nós também devemos buscar essa paz. Então perder a música aqui na mitologia grega é perder o descanso, é a pessoa aflita, é a pessoa inquieta. Tanto é que a música, isso é comprovado cientificamente, libera hormônios, serotonina e os hormônios que dão um prazer, um relaxamento, um sinônimo de paz e alívio e descanso. Então essa paz, nós só podemos receber essa paz que vem de Cristo Jesus para a nossa vida. João 16,33, tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz, ou seja, a paz está em Jesus. Aí diz, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Jesus disse. E aí nós vamos agora estar trabalhando, queridos, a nossa lição de número 9, que é do dia 30 de novembro de 2025. Vontade. O que move
o ser humano. Aqui nós vamos estudar em nossa lição 9 mais um dos atributos da alma. A alma, que é também, queridos, a sede nas nossas emoções. Na alma nós encontramos três coisas. Nós encontramos primeiro o intelecto, e o segundo atributo é a vontade, e o terceiro atributo é a razão. Então é aqui, queridos, na alma, que nós temos o intelecto, a vontade e a razão. Perceba que ali, como na tricotomia, nós temos o espírito, alma e corpo, e a alma entende-se que é do segundo compartilhamento ali, que chamado de santuário. E naquele santuário, porque nós entendemos que a alma é o santuário, a parte externa é o pátio, né, que é o corpo, e o santíssimo nós vemos que é o espírito. Isso, dentro dessa metáfora aí do tabernáculo. E o santuário tinha três elementos importantes. O elemento importante ali é chamado de castiçal. Castiçal é uma luz, é uma iluminação que ilumina todo o ambiente ali no santuário. Isso aqui nós chamamos de intelecto, porque nessa iluminação está o intelecto, né? Está o intelecto. E perceba que ali também tinha o chamado pão, uma mesa com os pães. Essa mesa com os pães que fala de uma alimentação, de um desejo, da vontade. Jesus ele disse em João capítulo 4, a minha vontade é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade do Pai, né? Então nós entendemos que existia ali a parte sensível também. Essa sensível é o chamado altar de incenso, fala da sensibilidade que faz parte da alma, né? Faz parte da alma, é a parte sensível. É onde o sumo sacerdote apresentava ali o incenso e Deus recebia as suas emoções, né? Então tudo isso ali faz parte do sentimento, né? Faz parte do sentimento. Então nós vamos perceber, queridos, que essa vontade é aquela que move o ser humano. Deus também, queridos, ele é um Deus que tem vontade. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, em 1 Tessalonicenses, vou ler aqui com vocês, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 3, né? Diz assim a palavra do Senhor. Porque esta é a vontade de Deus. Perceba que aqui nós vamos entender que o nosso Deus também, ele tem vontade. Porque o nosso Deus, ele tem alma. Deus é espírito, ele tem alma, sentimento. A única coisa que Deus não tem é um corpo. Mas, biblicamente, Deus tem espírito e alma. Isso é para nós entender em nossa linguagem, né? A própria Bíblia diz, não é eu que estou dizendo. A Bíblia que diz que Deus é espírito, João 4. Deus é espírito, importa que os que adorem, adorem espírito, é verdade. Agora, Deus... Na Bíblia mostra Deus também com alma, porque se a pessoa, o justo, recuar, minha alma não tem prazer nele, então Deus tem alma. Então Deus também tem alma, a minha alma não tem prazer nele. Então perceba que aqui está dizendo que qual é a vontade de Deus? É a santificação. Deus também tem vontade. 1 Tessalonicenses também, capítulo 5. Veja, a primeira vontade, uma vontade nós vemos de Deus aqui. Deus ele quer que nós santifiquemos. Mas essa vontade, nós vamos ver mais para frente aqui, que nós também devemos ter essa vontade, devemos ter esse desejo. É sobre os desejos que nós vamos falar nessa aula. Olha só o capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para conosco. Então perceba que aqui
está dizendo que a vontade de Deus é que eu e você sejamos gratos a Ele. Quando pessoas são gratas a Deus, não são gratas a Deus pelo que Deus tem feito, pelos livramentos, pelas proteção que Deus tem dado. Mais um versículo aqui para complementar. Mateus capítulo 6, versículo 10, aqui está falando sobre a oração do Pai Nosso. Diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, na oração do Pai Nosso, os judeus, nós também devemos entender, sabemos que não podemos ficar falando ao léu aí a oração do Pai Nosso, não podemos ficar pegando como um rituais aí, porque isso aqui não é como um rito. Todo dia eu tenho que orar um Pai Nosso. O que você ora é importante, mas temos que tomar cuidado para não ficar preso em rituais. Só apenas um decorar ali esse Pai Nosso, isso não faz sentido se nós não obedecer a palavra do Senhor. Porque nós sabemos que a oração, ela não é um monólogo, é uma pessoa falando. A oração é um diálogo, é dois, é um falando, esperando o outro falando, e o outro respondendo, e assim vai. Ou seja, a oração é um diálogo. Então nós percebemos aqui que na oração do Pai Nosso, muitas das vezes, nós queremos que Deus faça a vontade dele, mas nós não esperamos, nós queremos fazer a nossa vontade. Porque na oração do Pai Nosso, veja, que é feita a vontade, assim na terra como no céu. Mas muitas vezes não queremos deixar Deus fazer a vontade dele em nossa vida. Às vezes queremos seguir os nossos próprios conceitos, as nossas próprias razões, os nossos próprios sentidos. Porque no céu nós sabemos que a vontade de Deus já é feita, né? No céu, a vontade de Deus já é feita e eu e você não podemos interferir em nada. Ali a vontade de Deus já é feita. Agora na terra, eu devo deixar que Deus realize a vontade dele na minha vida. E às vezes eu vou orar, mas Deus, faça-se a tua vontade, mas às vezes eu quero seguir os meus próprios conceitos, os meus próprios caminhos. O nosso tópico 1, queridos, nós vamos trabalhar algo importante, vamos trabalhar sobre o conceito bíblico, né, de vontade como capacidade dada por Deus para escolher e agir. Tópico 2, mostrar como os desejos podem escravizar o ser humano, mas também como a redenção em Cristo capacita o crente a vencer a carne e viver guiado pelo Espírito Santo. Tópico 3, ensinar a identificar o processo de tentação, compreendendo o desejo que se desenvolve até o pecado. Queridos, quando nós vamos trabalhar sobre as emoções, nós precisamos entender que o homem é um ser espiritual e um ser também sentimental e emocional. Eu até vou indicar, porque eu não gosto de fazer propaganda enganosa. Porque você apresentar um produto que você não experimenta, você está fazendo uma propaganda enganosa. Então não podemos fazer propaganda. Então eu vou apresentar a vocês o que eu tenho e o que eu rabisco aqui, ó. Marco Bacher, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Nesse livro, esse escritor aborda como Jesus trabalhou muito no emocional das pessoas, no sentimento das pessoas. E nas abordagens dos textos bíblicos nós temos abordagem muito isso. Abordagem psicológica de Jesus para as pessoas. Esse livro é muito importante para nós entendermos. Nós vamos ter, queridos, a nossa leitura em classe. A leitura está de Gálatas capítulo 5, né, do 16 ao 21. Tiago capítulo 1, 14, 15, depois o 4, do 13 ao 17. E eu quero trabalhar com vocês aqui um esboço que eu mesmo fiz. Eu sei que hoje tem Bíblia de estudo pentecostais, tem Bíblias NVI, tem Bíblias King James, mas você pode ter, eu tenho todo esse tipo de Bíblia, comentário do Antigo Testamento, né? Eu tenho o Wesley, todo esse tipo de comentário eu tenho. Só que eu gosto de ter também a minha visão dos comentários, né, do texto sagrado. Nós temos a nossa interpretação também. Porque não podemos viver só comer comida, igual passarinho, ficar com a boca aberta só esperando receber. E eu estudando e fazendo uma profundidade aqui em Gálatas, capítulo 5, eu separei aqui 4 alas, né? 4 alas de relacionamentos que são afetados por meio da carne.
por meio do corpo. O corpo é soma ou carne, que é charques, né? Então é importante nós entender que às vezes fala charques, né? Carne, ou às vezes só uma soma, que é corpo, que fala da fragilidade humana. Mas nem sempre charques é a carne, ou seja, a natureza pecaminosa. E eu fazendo aqui uns estudos, e eu separei em 4, eu fiz uma seleção, né, sobre 4 áreas específicas de pecados, de consequências diferentes, gente. Porque eu estou vendo que tem pessoas confundindo tudo, porque o pecado é igual para todos, mas as consequências são diferentes, gente. As consequências é diferente. Quem rouba uma agulha não tem diferença de pecado com quem rouba um caminhão, uma carreta, não tem diferença nenhuma. O que muda então? O que muda é as consequências. Se tem alguém mentindo e tem alguém ouvindo mentira, ele está pecando no mesmo nível. É porque tem um pecador ativo e tem um passivo. E muitas vezes somos pecadores passivos. E eu separei ali pecados. Primeira área, que se vocês quiserem anotar aí, é muito importante, que está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19 ao 21. Separa ali pecados na área sexual, né, que são prostituição, impureza e lascívia. 3 pecados na área sexual, né, que ofende o próximo. Você vai perceber bem isso quando você se prostitui, né, ofendendo aí o próximo. Nós vamos ver pecados na área religiosa. Pecados na área religiosa, nós vamos ver que são o quê? Idolatria e feitiçaria. São 2. Esse ofende diretamente a Deus, queridos. Diretamente a Deus. Quando se fala em idolatria, queridos, não é somente imagem, tá bom? É importante nós entendermos isso. 1 João 5,21, ele fala: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Esse ofende diretamente a Deus. Pecados, terceiro, na área interpessoal e social, que são inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, que são 9 aqui classificados, ofende o ser humano e também o próximo. Se você tem inimizade, você ofende você e o próximo. A quarta que eu separei em 4 alas é a ala dos pecados na área individual. Ou seja, esses pecados afetam o indivíduo, que são bebedice e glutonarias, que são 2. Ofende o que? O indivíduo. Se você comer demais, vai atingir a você. O mais prejudicado é você. E glutonarias também, né? O bebedices também. O mais afetado é você. Então, eu separei essas 4 alas de pecados, queridos, por meio da carne. Nós vamos entender no nosso tópico 1, que é vontade, motivação e ação. Vontade significa o quê? Que é o desejo, é o desejar, é o querer, é o almejar. Que também pode ser entendido como motivação. Porque eu devo fazer somente a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo. Né? Eu devo fazer somente a vontade do Espírito Santo. Eu vejo que o próprio Jesus foi guiado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Lá na oração, lá no Getsemane, Jesus diz: passa de mim esse cálice. Lucas 22, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ou seja, a nossa vontade, querido, deve ser submetida à vontade de Deus. E nós sabemos que o conceito de vontade é isso, é o desejo, é o querer, é o almejar, né? E tem pessoas falando, voltando aqui sobre os pensamentos, tem pessoas que, eu não pensei em fazer isso e eu já fiz. Não interessa. Devemos pensar para agir. Então, as pessoas que fazem isso, eu não queria fazer, mas eu fiz, ele agiu para pensar. Hashtag, anota aí. Devemos pensar para agir e não agir para pensar. Hashtag, pensar para agir, não agir para pensar. E os nossos pensamentos, ele pode, nós não policiarmos, nós pecamos, porque às vezes podemos estar em alguns lugares, Deus não quer que haja pensamento. Pensando em prostituição, pornografia, ou vício, outras coisas, você está pensando aquilo que Deus não quer. Né? E do ponto 2 do pensamento, a ação, ou seja, você pensou, e aí cabe você filtrar. Você pode chegar à ação, né? Podemos entender com esse fenômeno aí, o pensamento, sentimento e desejo e ação.
começa com o quê? Começa com pensamento, sentimento. E esse desejo, então, nesse desejo vem a ação, né? Tem muitas pessoas que têm nostalgia, né? Que é o que? Saudade, por carinho, algo, uma experiência, uma música, algo do passado, do retorno. E essa nostalgia hoje é considerada como uma doença mental. Ter cuidado também policiar nossos pensamentos, lembrando de coisas que você viveu, de experiências passadas que não agradou ao Senhor. Isso deve ser policiado também, porque isso pode levar a um desejo e voltar a fazer a mesma ação. Tem pessoas que têm mais saudade do que ele fazia do que o que ele faz hoje. Então temos que ter fraqueza de vontade, não pecou sem ser enganado. Sem ser enganado, ou seja, o seu entendimento, a proibição e as consequências relativas ao fruto da árvore, conhecimento do bem e do mal, não foi alterado. Adão, ele fez sabendo o que ele estava fazendo. Por quê? Porque quando deu a ordem para Adão e Eva também sendo a sua esposa. Tanto é que quando Deus voltou lá para cobrar, Deus cobrou de Adão. Deus não cobrou de Eva. Então é importante. Então, quando falamos sobre essa vontade, muitas pessoas buscando pelo prazer, é uma busca compulsiva pelo prazer, por essa cultura hedonista. O que é essa cultura hedonista? Que é o hedonismo que vem de Edom, o prazer momentâneo, como Esaú fez. Né? Como Esaú fez. Né? Essa cultura hedonista é o quê? Faz o que você quiser, o corpo é seu. Essa cultura fala, se te faz bem, pouco importa, vai fundo. O importante é o amor, o importante é o prazer. Eu tenho uma frase aqui de Spurgeon. Spurgeon fala, o pecado e o inferno estão casados, só o arrependimento para denunciar o divórcio. Existe uma famosa frase filosófica também, que o pecado é a ilusão de quem acha que está fazendo o que quer para ser feliz. E aí finda não fazendo o que quer e nem é feliz. Porque não existe felicidade fora dos preceitos da palavra do Senhor. O tópico 2 vai trabalhar do desejo da escravidão, uma redenção. E temos que tomar cuidado com nossos desejos. Quando nós trabalhamos ali a psicanálise, nós trabalhamos sobre 3 códigos ali. O id, o ego e o superego. O que é o id? É o que eu quero, é o meu desejo. Eu quero a todo custo, sabe? É quando você é iludido por algo que você quer, independente das consequências. E o ego é o quê? O ego é quem sou eu. É a transição entre a minha vontade e a realização. No ego, você controla, né? Está entre o ídolo que você quer, entre o desejo e a realização. É a peça-chave. É onde está o seu desejo, a sua vontade, a sua decisão. E você tem que filtrar e controlar. E aí, o superego já mostra que tem uma lei, é um controlador moral. O superego fala, não, isso não vai dar certo. O superego vai entender se isso deve ser elogiado ou criticado. Se você está fazendo o que é bom, se vai ter consequências boas ou não. Isso já está dentro do ser humano. Né? Veja que o que Israel fez ali no deserto, por causa dos desejos ali, quando acabou de sair do Egito, levantou aquele bezerro de ouro ali, que já é uma saudade, um desejo do Egito. Porque lá no Egito, gente, a cultura ali, eles adoravam o boi ápis, o boi ali, o bezerro ali, já era uma cultura do Egito. Então, quando eles levantam esse bezerro de ouro ali, já é saudade, um desejo do Egito. Né? Os desejos na era cristã, temos 2 leões entre nós, o leão que se alimenta da carne e o leão do espírito. Eu devo alimentar o leão do espírito, porque o que você alimentar mais é o que você vai dominar, o que vai governar a sua vida. Então devemos buscar as coisas do espírito. A decisão do homem redimido, nós temos que não conformar com esse mundo, mas sejamos transformar nossa mente, porque somos nova criatura. Não devemos conformar. Essa palavra conformar ali no original grego significa seguir a forma, seguir o sistema do mundo. Romanos 12:2. Não seguir o sistema do mundo. E aí, queridos, nós entendemos o tópico 3 sobre os desejos em Tiago, né? Atração e engano. Veja que começa com a consciência, quer dizer, lá em Tiago capítulo 1 fala, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência, ou seja, consciência é epitomia, como sentido de maus desejos, né?
Veja, ele fala ali sobre os processos, né, que começa da tentação, né, porque primeiro é atraído, engodado pela sua própria consciência, ou seja, é quando esse desejo ali atravessa as barreiras da consciência da pessoa. Então a pessoa é entorpecida pelos desejos, né, depois do desejo ter sido aguçado. O tópico do tópico 3.2, queridos, fala sobre abordando esse processo. Os desejos, eles são ainda mais perigosos porque podem influenciar diretamente as nossas decisões. Não temos que tomar cuidado com os desejos. E Jesus nos ensina o que na sua palavra? Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis. Mas eu não gosto dessa palavra, entreis em tentação. Porque tem muita gente que está orando e vigiando, está entrando em tentação. Então eu prefiro a versão que fala cair em tentação. A palavra cair no grego significa estar no poder de Deus. Então temos que tomar cuidado, porque ao diabo existe, mas a carne eu devo fugir. Existem pecados que somente você fugindo, somente você correndo. Porque 1 Pedro 5:8, o Pedro fala que o diabo anda como leão, bramando a quem possa atrair. Então devemos vencer os leões, as carnes, e também vencer as tentações do dia, nós sermos aprovados por Deus. Amém.